Pneus e estepe. Você já passou pela constrangedora situação onde o pneu do seu carro fura e você não tem nem ideia de onde o pneu sobressalente, ou seja, o estepe, se encontra? No Observar de hoje, vamos falar sobre os pneus do veículo e o estepe. Como tratá-los para que tenham o menor desgaste possível e o uso correto no veículo. Os pneus são responsáveis pela aderência do veículo ao solo e também por boa parte de absorção de impactos que o veículo recebe enquanto está trafegando. Além dos amortecedores e molas, o pneu possui papel fundamental no conforto do seu veículo. Atualmente, os pneus possuem a tecnologia tubeless, que quer dizer sem câmara. A principal diferença do pneu sem câmara é quando ele fura, que em vez de esvaziar rapidamente e se deformar, ele demora para isso, na maioria dos casos sendo possível chegar até um local para repará-lo antes que se esvazie totalmente, sendo necessário utilizar o estepe. Leitura de um pneu. Todo pneu possui na lateral as seguintes especificações: fabricante, modelo, largura, altura, tamanho do aro, índice de peso e velocidade, tipo de construção e data de fabricação. Por exemplo, 195-60R15-82V. 195. Largura do pneu em milímetros. 60. Altura do pneu em porcentagem. 60% da largura, nesse caso, 117 mm. R. Tipo de construção, pneu radial. Observação. Os pneus que possuem a especificação ZR significa que os mesmos são esportivos, de construção radial. 15. Diâmetro do aro de roda em polegadas. 82. Índice máximo de carga, nesse caso, 475 kg. V. Índice de velocidade máxima, nesse caso, 240 km por hora. Lembre-se, os pneus têm validade. Pneus vencidos podem apresentar rachaduras e causar acidentes graves. Para saber mais, consulte o fabricante. As especificações de índice máximo de carga e velocidade estipuladas pelo fabricante garantem que o pneu trafegue nessas condições sem alterar as suas características nem causar desgaste prematuro. As medidas e especificações originais de seu veículo podem ser encontradas no manual do proprietário. Consulte-o sempre em caso de dúvidas. Para as pessoas que gostam de alterar as características originais de seu veículo, alguns cuidados devem ser tomados na hora de mudar as rodas e pneus. As rodas e pneus não podem ficar mais para fora do que os paralamas e lateral traseira. O aro de roda não pode ter mais de 2 medidas acima do original. Por exemplo, se o aro de roda original do seu veículo for 14 polegadas, o aro novo não pode passar de 16 polegadas. E o conjunto de roda e pneu não pode pegar em nenhuma parte do veículo ao dirigir ou esterçar o volante. Dicas para a utilização e conservação dos pneus. Para que o seu pneu dure o maior tempo possível e você tenha uma condução segura, seguem algumas dicas para auxiliá-lo. Realize o alinhamento de direção a cada 5.000 km rodados, o balanceamento de rodas e rodízio a cada 10.000 km rodados. Verifique a calibragem dos pneus a cada 15 dias. Você pode encontrar os valores corretos em alguns pontos do veículo, como no manual do proprietário, tampa de abastecimento de combustível e nas colunas das portas. Esses lugares variam de acordo com cada fabricante. No momento da calibragem, verificar também os valores para cheio e vazio, pois essa diferença é muito importante, principalmente em viagens longas. Verifique a calibragem do estepe pelo menos uma vez ao mês, para você não ser surpreendido caso necessite usá-lo. Os lugares mais comuns que o estepe se encontra são: assoalho do porta-malas, acessado por dentro do veículo ou por baixo, onde há um dispositivo para retirá-lo. Na tampa do porta-malas, no caso dos jipes e veículos do modelo Cross. Na parte frontal do veículo, no caso dos modelos com motor traseiro. As dicas dadas anteriormente são verificações padrão. Caso aconteça algo fora do normal, como passar em buracos grandes ou bater a roda em algum lugar, pode ser que o alinhamento e balanceamento se prejudiquem, sendo necessária a verificação antes do tempo. A fórmula mais simples de identificar quando o veículo necessita de alinhamento e balanceamento é verificando quando o volante está reto se o veículo se desloca para um dos lados. Se isso acontecer, pode ser que o mesmo esteja desalinhado. Se o volante ou veículo trepidar ao dirigir,
leve-o para verificar o balanceamento, que pode estar fora do padrão. Realizando uma inspeção visual no pneu, também é possível verificar se há algo errado no alinhamento e balanceamento. Desgaste irregular em um dos lados dos pneus. O veículo pode estar desalinhado. Leve-o para a verificação do alinhamento. Pneus com escamas. Se você passar a mão na banda de rodagem do pneu e verificar que o mesmo apresenta escamas, igual ao peixe, leve o veículo para uma verificação da suspensão, que pode estar com folga em algum componente. Pneus com desgaste nos ombros. Verifique a calibragem, pois o pneu pode estar vazio. Pneus com desgaste no centro. Verifique a calibragem, o pneu pode estar muito cheio. Para manter uma melhor aderência do veículo, os pneus em melhor estado devem sempre ser colocados no eixo traseiro. É hora de substituir os pneus. Todos os pneus necessitam por lei indicar o tamanho mínimo do sulco para trafegarem com segurança, que é de 1,6 mm. Os pneus apresentam a legenda TWI em seu ombro ou o símbolo de um triângulo, e nessa direção há um caroço no sulco do pneu, que quando a banda de rodagem se iguala a esse caroço, está na hora de substituí-lo. Andar com o pneu mais desgastado que o mínimo permitido aumenta o risco de estourar, de perder aderência em pistas molhadas e em curvas, e aumenta a distância de frenagem. Então, tome cuidado. Utilizando os pneus de forma correta e as dicas dadas nesse vídeo, com certeza faremos mais por um trânsito seguro. Até mais!